Oi, almas! Nesse vídeo vou mostrar um pouco do que aconteceu durante esses 2 últimos meses. Nesse lugar onde eu tô é a Feirinha São Luís, que eu participo aos domingos, porém eu perdi a gravação, então eu vou mostrar os outros vídeos para vocês. Nesse vídeo inicial eu tô em um processo de criação de uma tigela. Então aqui é bem o início desse processo. Eu começo a separar as massas em partes e faço a serpentina, que é esse processo de enrolar a massa em forma de serpente e vai no tamanho necessário, desejado para o processo. Então aqui, como ela é em tamanho médio e normalmente também em um tamanho da palma da mão, então é necessário esse formato em que eu fiz de meia lua, que é um lado, e depois eu faço o mesmo processo de outra meia lua para encaixar do outro lado. Depois eu só começo a unir os lados, as pontas que ficaram, e começo a fazer o processo de umidificação, uniformização da massa para ficar lisa e totalmente firme. Em seguida eu faço outra serpentina e vou colocando, unindo as partes, e assim vai crescendo a arte, o objeto, e unindo para deixar tudo bem homogêneo e firme. Infelizmente eu não consegui gravar todo o processo porque eu fiz a maior parte dele à noite, então agora eu vou mostrar o resultado para vocês. E assim ficou a tigela pumpkin ou abóbora. Eu fiz essas ondulações com os dedos nas bordas. Também fiz o desenho da abóbora no fundo e o acabamento com a pedra de jardim, que já deixa por si só ela pronta para ser utilizada depois da queima. Essa pedra deixa assim esse acabamento liso e brilhoso e é maravilhoso tanto como se tivesse sido feita uma pintura. E aqui é um exemplo de como você pode utilizar a tigela. Nesse momento eu estou continuando uma pintura que eu já havia começado desse vaso que já estava pronto já há alguns meses aqui. Então eu comecei a fazer a pintura ao longo do processo inteiro sem exatamente assim ter um objetivo específico de como que a pintura iria se tornar. A única ideia que eu tinha inicial era de que eu iria utilizar as cores laranja e preto. Então, ao longo do processo, eu fui tendo essa vontade de colocar alguns pontos de amarelo, como agora eu estou fazendo. E eu gosto de utilizar algo bem fino, né? Um pincel bem fino. Como eu não tinha um pincel nesse momento, eu utilizei um palito de dente com algodão para esse resultado. O palito também é interessante para deixar esses pontos brancos que eu gosto de colocar nos contornos para dar essa luminosidade e destaque para a obra. E agora, com a peça já mais próxima da finalização, com essas cores e pontos, eu fiquei com uma ideia na cabeça ao longo desse término, que foi a imagem da criatura da Lagoa Negra, que é um filme de 1950 e poucos, ainda preto e branco, mas que tem uma criatura que me lembrou bastante essa criatura que eu fiz nesse vaso. Então eu acabei colocando o nome do vaso, depois de concluído, de vaso Criatura da Lagoa Negra. Esse desenho é uma homenagem a São Luís. Ela fez no dia 8 de setembro passado 413 anos. Então me deu assim essa vontade de fazer esse desenho no papel com tinta guache. E a inspiração veio de uma foto que eu havia tirado também lá no centro histórico, de uma janela. E então me veio assim essa vontade de fazer um fantasma na sacada dessa janela. No início eu coloquei na parte de cima o nome 413, como se fosse o número da casa, e ao centro, ao redor do número, São Luís. Mas depois, ao longo do processo da pintura, me deu assim também essa vontade de tirar
E eu acredito que também isso deixa a obra mais livre e não presa exatamente a um ano. Porém, também isso não descaracteriza como uma homenagem à cidade de São Luís. A ideia de colocar em específico o fantasma na janela é que, como nós sabemos, os casarões, as casas, enfim, os estabelecimentos centenários, históricos, normalmente já passaram várias famílias, várias pessoas por lá, então várias histórias podem ser contadas. Acreditem ou não, eu acredito. Então, coloquei um fantasma aí, que eu não sei exatamente quem é, quem foi, a idade dele, mas ele pertence a esse lugar. Ou pertenceu mais especificamente. Preciso dizer para vocês que as linhas, os traços retos, é algo que eu tenho bastante dificuldade, então sempre borrava algum lado e eu tinha que, com outra tinta, desborrar. Mas isso não é algo específico meu, sabe? Então é algo que eu não gosto necessariamente de fazer nas minhas obras. Vocês devem já ter percebido, eu acho, que eu sempre gosto de deixar curvas, ondulações, e isso para mim é o mais próximo do ideal. Optei também por preservar a cor original do casarão, que era amarelo. E essa é a tela. Eu adorei o resultado. Eu coloquei nessa moldura que eu comprei na loja Daiso Japão. Essa imagem do fantasma na sacada de uma janela é uma referência a uma foto, uma foto que eu havia tirado no centro histórico aqui da cidade, São Luís. E a janela, as paredes dessa casa, desse casarão, elas eram amarelas. Só que aí aqui eu quis trazer, né, esse toque amarelo que eu vi na parede desse casarão. Só que eu coloquei só nesse trecho de dentro. A parte mesmo de fora eu deixei com as cores que eu queria, que eu achei que iriam combinar. Aqui é porque na praça desse casarão, tinham árvores, galhos de árvores amarelas na época, que era um ipê. E então eu resolvi colocar também para compor esse quadro. E o fantasma, porque já que é um casarão, né, do século XVIII, XIX, enfim, provavelmente devem ter fantasmas lá, né, nesses casarões do centro histórico, das cidades. Então aqui, como eu não sei o nome dele, não sei quem é esse fantasma, quem era, então eu apenas deixei o fantasma na janela. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que foi um presente que eu ganhei essa semana de Halloween, e foi esse aqui, esse globo. Ele é tão lindo. Eu tô muito apaixonada demais por esse globo. O melhor presente desse ano. Se bem que eu raramente ganho presentes, né? Eu mesma me presentei. E esse aqui foi a Larissa que me deu, minha amada. E eu tô tão apaixonada por esse globo que eu não sei nem muito o que falar. Então, olha só. Cai um glitter dourado. E aqui tem uma abóbora. Tinha outras dessas aqui, né? Tinha de Halloween, de uma abóbora mesmo, abóbora sorridente. Tinha de um fantasminha, tinha tinha outras coisas assim, mas um gato preto com abóbora do lado e esse glitter aqui todo, enfim, foi o que me chamou mais atenção e ela me deu de presente. Muito obrigada, Lari. Agora nessa parte do vídeo eu mostro para vocês um pouco do que aconteceu, de como foi a Feira do Livro de São Luís. E aqui eu participo dentro do espaço da Galeria Trapiche. E infelizmente o espaço ficou um bom pedaço afastado, todo ano acontece isso,
Mas enfim, a galeria faz parte, então existem vários artistas daqui de São Luís com suas obras expondo lá, e as minhas estão lá também. Existem vários livreiros, desde editoras maiores, editoras menores, sebos, que fazem parte, além também de outros tipos de expositores, como artesanatos em geral. Também tem o pessoal da alimentação, que fica mais do lado de fora, e os outros também que ficam do lado de dentro do espaço, como eu vou mostrar para vocês também mais para frente. Eu notei esse ano que teve bastante livro para colorir, muito livro mesmo ilustrativo, com vários desenhos de vários tipos para criança, enfim, pessoas de todas as idades. Mas uma coisa que eu sinto falta são os desenhos, as ilustrações destinadas para o público do terror. Não vi praticamente nenhum. Nada da Dark Side também, que eu acredito que talvez seja a única editora que tenha, não sei, me corrijam se tiver outra também, mas eu desconheço. E eu tenho muita vontade de ver isso mais acontecer. Mais livros também destinados para o terror, não só de desenho, mas também de desenho para colorir. Vamos ver se nos próximos anos isso acontece. E depois de todo esse caminho, nós chegamos, enfim, ao estande, o espaço da Galeria Trapiche. Essas foram as minhas 2 obras que eu havia deixado no estande durante esse período da feira: a Snake, Castiçal e Incensário, e o meu vaso recente, o Criatura da Lagoa Negra. O espaço da galeria na feira, ele tem um tamanho muito bom. O chato mesmo assim é só o local que é reservado, que ele é colocado mais pro final da feira, mas sem tanta visibilidade. Mas isso é algo que eu torço para que cada ano tenha uma visão diferente dos organizadores. Agora eu estou me aproximando do estande da Ruth, que é o estande da Pequena Sereia, a loja dela, livraria. Ela faz parte da galeria também, mas como ela vende livros, o local dela é um pouco mais afastado do nosso. Agora esse estande bem fofo de papelaria, que eu gostei bastante das pelúcias. E também ao lado o de pipoca, que o estande por si só é muito fofo, muito lindo. E eu provei pela primeira vez a pipoca doce e digo para vocês que eu gostei bastante, apesar de carinha, mas eu acredito que valeu bastante a pena. Esse próximo stand é do Mundo Turquesa, a loja de uma colega minha de feira também. Eu fiquei com vontade de levar esse card da Lady Gaga, mas eu não levei, assim também como outros marca-páginas interessantes que tinham, mas acabei não levando nada. Esse próximo também eu consegui resistir, eram doces e eu fiquei com uma vontade tremenda, porque o meu vício, o meu mal é o doce, é o chocolate. Entre livros eu consegui comprar 3. Um foi uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica. O segundo foi um achado que foi assim surpreendente, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar, mas eu encontrei um livro em inglês do Gabriel Garcia Marques, o 100 Years of Solitude, que é a tradução para 100 anos de solidão. E também uma edição nova da Metamorfose do Kafka, que eu não tinha antes, mas já havia lido.
Mais uma tarde no estande da galeria e dessa vez eu encontrei uma mesinha com café e biscoitos. Dessa vez eu não pude deixar passar. Essa é a Marília, trabalha na recepção da Galeria Trapiche e estava ajudando também na Feira do Livro. Eu quis também deixar registrado aqui esse meu look do último dia de feira. A minha maquiagem deu um trabalhinho para fazer, então eu adorei o resultado e deixei aqui um espacinho para ela também. E muito obrigada por quem ficou no vídeo até aqui ao final. Ele ficou um pouquinho longo e é isto. Nós desejamos um bom outubro e um bom Halloween para todo mundo. Beijo da Vamp.